Boa noite, irmãos, tudo bem? Vamos adorar ao Senhor nessa noite. Eu te convido para ficar de pé, para juntos celebrarmos, declararmos canções que falam a respeito do nosso Deus, do nosso amor para com o nosso Deus, que nós não podemos deixar de amá-lo, não podemos deixar de adorá-lo, não podemos deixar de proclamar a sua salvação nessa noite. Por isso eu te convido com todo o ânimo, vamos declarar que Ele é o nosso rio de vida, que nas águas vivas nós podemos matar a nossa sede, e essa água nunca nos deixará secos, miados, mas ela jorrará para a vida eterna, amém? Você crê nisso? Vamos juntos adorar ao Senhor. As palmas ao Senhor. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Eu te louvarei, vamos declarar. Eu te louvarei de todo o coração, mais do que o ouro e a prata. A tua presença me basta, a tua presença me basta, a tua presença me basta. Te quero, Deus. Vamos declarar bem alto, eu não posso deixar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce, é o teu rio de vida que me sustenta. Vamos declarar, eu te louvarei com toda a nossa voz. Eu te louvarei de todo o coração, mais do que o ouro e a prata. Vamos declarar a tua presença. A tua presença me basta, a tua presença me basta, a tua presença me basta. Te quero, Deus. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce, é o teu rio de vida que me sustenta. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Que me sustenta. Que me sustenta. Lauda Ele que nos sustenta. Aleluia. Senhor, nós te adoramos,
Nós te bendizemos, nós exaltamos o seu nome nessa noite, porque nós não podemos deixar de adorar, nós não podemos deixar de declarar que o teu rio de vida está sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém, glória a Deus, graças a Deus por estarmos aqui essa noite, e estou muito feliz também de ver você aqui conosco nesse lugar. Então, se você pudesse estender a mão e cumprimentar alguém que está perto de você, dizendo seja bem-vindo em nosso nome, por favor faça isso. E você que nos assiste pela internet, você que está aí na sua casa, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, louvado seja Deus pela sua companhia. Obrigado por estar conosco aqui essa noite. Pode se assentar por gentileza, nós estamos felizes de receber todos vocês aqui conosco nesse lugar. Ficamos felizes também por poder ter um momento na semana onde a gente possa se reunir, adorar a Deus e junto com o povo de Deus estar aqui nesse lugar. Deixa eu passar alguns avisos rapidamente, porque nós queremos aqui continuar nessa direção de oração, de adoração essa noite. Eu quero mostrar para você alguns dos nossos instrumentos de aprendizagem que nós temos na nossa livraria. Todos os anos nós temos uma literatura que nós divulgamos aqui na igreja, que é para o ano seguinte. Por exemplo, esse aqui que eu tenho nas minhas mãos se chama Presente Diário. É um devocional por dia. Isso significa que eu tenho 365 meditações aqui para você ler durante todo o ano de 2021. Então, se você quer adquirir um devocional, é um devocional para você seguir uma sequência, onde você abre todos os dias pela manhã, à tarde ou à noite e faz uma meditação baseado no texto bíblico e no escrito do autor. Se você quiser adquirir, temos na nossa livraria. Esse menorzinho aqui, o valor dele é apenas R$5, tá bom? Mas a letra é bem pequenininha também. O preço é pequeno e a letra também. Esse médio aqui, ele é o valor de R$10. Nós tínhamos o grande, esse aqui espiral, mas ele já esgotou e nós estamos querendo trazer mais aqui e fizemos a encomenda. Mas nós temos também para as crianças, para você ler com seu filho, a sua filha, ou eles lerem todos os dias, antes de dormir ou durante o dia, o horário que você escolher melhor, que é o devocional da família. Então, eu já adquiri o meu para as minhas crianças também, é muito legal. Se você tem interesse, nós temos acho que 4 unidades apenas ali. Se quer levar, esse valor de R$20 para você adquirir, tá bom? Também temos a agenda, onde você também tem um devocional e um espaço para marcar. Quem usa agenda ainda em papel, passa lá e dá uma conferidinha nesses materiais para ajudar você. Nós não estamos ganhando nada nisso, aliás, nossa livraria nunca tem o objetivo de ser lucrativa para a igreja, nós repassamos no valor que nós recebemos. Então, você não vai encontrar esse material com preço tão acessível como a gente oferece aqui na nossa igreja, tá bom? Outro aviso importante que eu quero dar para vocês é que a semana que vem nós teremos a Ceia do Senhor. Você que é membro dessa igreja, ou você que é membro de uma igreja evangélica e quer estar conosco participando, no domingo às 10 da manhã, às 19h30, nós teremos um momento de celebrarmos a ceia. Por isso, as crianças não terão aquela inscrição da semana para poder participar da celebração infantil, porque nesse domingo, por ser ceia, nós estaremos todos reunidos aqui. Então, o papai e mamãe vai vir com a criança acima de 6 anos e vai participar do culto todo, ao seu lado o seu filho, para que a gente possa fazer isso como família na fé, tá bom? Depois, no próximo domingo, se tudo continuar correndo bem, se nós não tivermos nenhum tipo de intervenção ou algum decreto que possa impedir o acesso das crianças, nós voltaremos com os cultos infantis ao lado no salão anexo aos domingos, tá bom? Então, tá aí o aviso. Domingo que vem nós não teremos culto infantil, mas a criança de acima de 6 anos pode vir participar conosco na celebração, desde que esteja com seus pais e usando também os instrumentos de segurança, tá joia? Outra questão também importante que você precisa saber é que todos os domingos nós temos aqui o nosso encontro às 10 e às 19h30, mas nós priorizamos a família às 10 da manhã. Então vem às 10 da manhã, você que tem filhos pequenos, você, a família, priorize esse horário da manhã para estar aqui com a sua casa para celebrar conosco, tá joia? Eu também quero agradecer a Deus pela sua contribuição, você que tem abençoado essa comunidade através das suas ofertas, dos seus dízimos. Louvado seja Deus por isso, e que Deus possa prosperar seus caminhos e as suas mãos generosas. Vamos colocar em pé, queridos, nós vamos orar e vamos devolver nossos dízimos e as nossas ofertas. Pai, nós apresentamos ao Senhor, o Senhor tem nos dado em abundância, o Senhor tem nos dado na sua graça, e nós de boa vontade queremos também devolver. Abençoe as mãos generosas que devolvem no teu altar aquilo que o Senhor já lhes tem dado, e abençoe as mãos carentes, para que nós possamos ser instrumento de provisão e de bênção àqueles que não têm nada para oferecer. Pai, nós abençoamos esse momento de oferta no nome de Jesus. Amém. Enquanto nós cantamos essa canção, você pode vir aqui à frente e devolver a sua contribuição. Em ti eu tudo posso, não há limite.
minha força está em ti. Nada é impossível em ti. Olhos se abrem, muralhas caem. Estou vivendo pela fé. Nada é impossível. Nós nos guiamos por fé e não por vista. Eu não vou viver pelo que vejo. Eu não vou viver pelo que sinto. Pois eu sei que comigo sempre estás. E tudo pode ser realizado. Declare com fé. Em ti eu tudo posso. Não há limites. Minha força está em ti. Nada é impossível. Em ti olhos se abrem, muralhas caem. Estou vivendo pela fé. Nada é impossível. Nós vamos cantar mais uma vez. Nós não nos guiamos por vista, mas pela fé em Jesus. Eu não vou viver pelo que vejo. Eu não vou viver pelo que sinto. Por quê? Pois eu sei que comigo sempre estás. E Ele pode tudo. E tudo pode ser realizado. Em ti eu tudo posso. Não há limites. Minha força está em ti. Nada é impossível. Em ti olhos se abrem, muralhas caem. Estou vivendo pela fé. Nada é impossível. Nada é impossível porque nós cremos em Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé, aquele que nos deu todas as coisas da cruz. Creio em ti, nele. Creio em ti, Jesus. Creio em ti. Creio em ti. Vamos declarar. Em ti eu não há limites. Minha força está em ti. Nada é impossível. Em ti olhos se abrem, muralhas caem. Estou vivendo pela fé. Nada é impossível. Em ti eu tudo posso. Não há limites. Minha força está em ti. Nada é impossível. Em ti olhos se abrem, muralhas caem. Estou vivendo pela fé. Nada é impossível. Creio em ti. Creio em ti, Jesus. Creio em ti. Creio em ti, Jesus. Só nele nós cremos. Só nele, apenas nele, tudo nele. Porque Ele é digno de todo louvor. Ele é digno de receber toda a nossa adoração. Pois só Ele é santo, só Ele é perfeito. Contemple o Deus a que você serve nessa noite. Contemple a sua presença. Espírito Santo, enche os nossos corações, Pai. Não nos deixe irreverentes nesse momento. Não deixe o nosso coração fugir desse momento, Pai. Nosso coração busca fugir nos momentos de entrega. A nossa mente busca devaneios no momento de entrega. Tudo que nós somos, tudo que nós temos, Pai, agora é o momento de entregarmos
de despir o nosso coração e apreciar a Tua beleza, a Tua bondade, a Tua presença em nós, Pai, e engrandecer somente a Ti, não ao homem, não à música, não ao ambiente, não a nós mesmos, ao que podemos conquistar em Ti apenas, mas na Sua presença, pois Tu és o Senhor dos exércitos, Deus poderoso na batalha, Deus perfeito, Deus bondoso. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria, alegria de toda. Vamos fazer um coral maravilhoso. É o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra inclusive contra nós mesmos. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. É o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo, que já está derrotado, já está. Por isso diante dele nos prostramos. Porque o Senhor é por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Quero te convidar a juntos cantarmos em uma só voz esse refrão. Você que não conhece a música, eu tenho certeza que você aprendeu um pouco. Eu te convido a fazer esse exercício agora. Declarar que Ele é santo, que Ele é grande, que Ele é perfeito. Talvez você tenha vindo aqui por outros motivos, para conquistar algo, para buscar algo, para corrigir algo. Mas se entregue, coloque o seu coração nessa canção e declare quem Ele é. Ele é o Deus que vence suas batalhas, Ele é o Deus que dirige os seus passos, Ele é o Deus que conhece o seu coração. E se você o adorar, Ele vai na frente e vence as suas batalhas. Por isso vamos declarar a pleno pulmões, todos nós. Queremos o teu nome engrandecer. Abre seus lábios, e agradecer-te por tua obra em nossas vidas.
pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Amém. Amém. Glórias ao nosso Deus. Amém. Você pode se sentar por gentileza. Como isso pode trazer paz ao nosso coração, né? Quando nós declaramos, pois nós podemos confiar nele, descansar nele, isso traz paz e descanso no nosso coração. E só podemos descansar e confiar porque um dia ele veio. E essa é a proposta dessa nova temática que nós vamos abordar aqui nessas próximas 4 terças-feiras, onde nós vamos falar sobre esse ato de vinda excepcional de Deus à humanidade. Há uma frase que é atribuída a Galileu Galilei, um grande pesquisador e também astrônomo. Ele disse o seguinte: todo homem quer ser rei, todo rei quer ser Deus, mas só Deus quis ser homem. E qual é o Deus que quis ser homem? Essa que é a questão que faz o cristianismo uma religião inigualável em todo o mundo. Você pode pegar o budismo, você pode pegar o espiritismo, você pode pegar o shintoísmo, você pode pegar o hinduísmo, o islamismo, você pode pegar todos os sistemas de crenças do mundo e você não vai encontrar o sistema de solidariedade de um Deus com uma humanidade perdida. Geralmente, as religiões são baseadas em sistemas de trocas e recompensas, onde o homem e a mulher, eles se desafiam a apaziguar a divindade através de oferendas, de hábitos, de atitudes, mas só o cristianismo tem a capacidade e a competência de trazer Deus para a vida do homem caído. Sem condições de se levantar, esse Deus vem para abraçar, acolher e recolher esse homem e essa mulher em seus braços. Por isso que o cristianismo é inigualável. Ele não é apenas uma entre as muitas religiões. Ele é definitivamente a expressão exata do Deus Altíssimo, Criador de todas as coisas e sustentador de todas as coisas, que enviou seu Filho Jesus para nos salvar. Só esse Deus quis ser homem, em toda a sua grandeza, em todo o seu esplendor, em toda a sua sublimidade. Ele decidiu assumir a limitação, a condição humana. Jesus não foi parcialmente Deus, Jesus não foi parcialmente homem, Jesus foi totalmente Deus e totalmente homem, no mesmo processo histórico, onde ele pisou essa terra, trocou o calendário, ou melhor, trocou a eternidade pelo calendário humano, a poeira estelar pelas poeiras de Jerusalém, trocou toda a glória e a majestade do canto celestial que o cercava em sua glória, pelas chibatadas dos romanos e as cusparadas daqueles que escarneceram dele. Esse Deus precisa ser adorado, irmãos. Esse Deus precisa ser reconhecido através das nossas vidas e dos nossos louvores. Por isso que a gente não pode deixar passar esse período de Natal apenas colocando uma árvore no canto da nossa casa, uma guirlanda na porta da nossa casa, que eu já disse e repito para vocês que eu não tenho nenhum problema em relação à festa popular Natal, que não tem nada a ver com o Natal do cristianismo. Dar presentes, trocar presentes, colocar a árvore de Natal, colocar uma guirlanda, montar uma mesa bonita nesse período do ano, nenhum problema, tudo certo, tudo ok, mas isso não é Natal. Não é o Natal cristão, isso é o Natal festa popular na qual nós participamos. O problema é que essa festa popular, ela tende a sufocar o verdadeiro interesse do nosso coração e o verdadeiro significado de nós estarmos celebrando esse momento, que é o nascimento de Jesus, que é o fato de ele ter vindo pisar a terra. Então são duas coisas distintas, um Natal festa popular e outro Natal cristão, o fato de Deus ter pisado no mundo e nascido numa manjedoura naquele lugar há 2000 anos atrás. Então, saber diferenciar essas coisas e capturar o melhor delas nesse período, está tudo bem. Se você está apenas celebrando uma festa natalina social, você está perdendo a alegria de celebrar o Natal de Jesus. Se você está apenas celebrando o Natal de Jesus, talvez as pessoas considerem você um antissocial que não participa da festa popular. Então, saber ter realmente essa consciência de que nós estamos celebrando Jesus Cristo e também vivendo um período de grande alegria entre a sociedade, é bom a gente saber fazer essa diferenciação e ter maturidade, e ter
compreensão disso daí. Tem gente que coloca a árvore de Natal e demoniza ela como se fosse um objeto dos deuses malignos. E tem gente que a exalta como se fosse a salvação da humanidade, o espírito natalino e a festa popular do Natal. Nenhuma coisa e nem outra. O Natal cristão se celebra no altar de Deus e o Natal popular se celebra na mesa da família, tá certo? Use esses dois momentos, faça disso uma alegria esse momento, e eu tenho certeza que você será muito enriquecida e muito enriquecido. Aliás, nós estamos diante de um evento fenomenal, um evento tão marcante que não tem jeito, crendo ou não crendo nele, confiando ou não confiando nele, professando ou não professando a fé nele, as pessoas hoje dizem que elas estão no dia 1º de dezembro de 2020. Todo mundo ocidental conta os seus dias a partir do calendário antes e depois de Cristo. Ou seja, esse evento rasgou a história em duas partes e todas as pessoas precisam atender a esse calendário que mostrou que a história é um evento magnífico que foi marcado pela vinda do Salvador Jesus Cristo. Só que essa história chegou para nós 2000 anos depois. Nós estamos distante dela geograficamente, porque nós não moramos em Jerusalém, nós moramos em Sertanópolis, se bem que o calor está bem parecido com o de lá de Jerusalém, né, do deserto. Nós não estamos próximos da cultura dos judeus, nós temos a cultura brasileira, que é essa mistura que nós temos, que é algo bem autóctone, algo bem singular da nossa cultura brasileira. Nós não estamos próximos temporalmente, nós estamos a 2000 anos de história, de distância desse evento que marcou a humanidade, mas esse evento continua tocando pessoas. Esse evento continua trazendo pessoas aqui em cima para serem batizadas e reconhecerem o senhorio desse Jesus que nasceu numa manjedoura. Aliás, é interessante conhecer o termo dessa palavra manjedoura. Eu, sinceramente, não sabia de onde veio essa palavra manjedoura, manjedoura. Por que a gente fala isso, não é verdade? Eu pensava que manjedoura era um bercinho. Antes, como eu comecei a estudar, eu achava que era um bercinho. Depois eu descobri que é um coxo de animal. E depois, aproveitei essa pandemia e me inscrevi num curso de francês e comecei a aprender francês, irmãos. Faz 170 dias que eu estou falando, je parle français, e eu estou 170 dias estudando, ouvindo, e eu descobri que a palavra manjedoura vem do termo francês manger, que manger significa comer. Então o que é manjedoura? Lugar de comer. Pronto, significativo, fácil, agora não vai mais sair da minha cabeça, espero que não saia da sua. Manjedoura, manger, comer, manjedoura, lugar de comer. Quem comia lá? Os animais. Então, nós temos a manjedoura, agora, que significa o símbolo do começo do cristianismo. Parece um negócio meio contraditório? Parece uma coisa meio sem nexo? Pois bem, vamos falar justamente sobre isso. O Deus do universo começando a história dele na humanidade num bercinho que na verdade foi adaptado, que era um lugar de manger, um lugar de comer dos animais. Isso é interessantíssimo e fantástico. E essa história tocou muitas pessoas ao mesmo tempo. Tem os pastores que estão no campo, tem o Herodes que está no palácio, tem os escribas que estão no templo e tem os habitantes das cidades que estão nas suas casas. E nós vamos falar sobre essas histórias, o que o Natal significou para essas pessoas, onde ele estava e irradiou. O Natal, ele tem uma força que eu chamo centrípeta. O que é uma força centrípeta? Bom, as mulheres conhecem a centrífuga, né? A centrífuga é aquele giro que faz a roupa ficar tudo para fora, né, da máquina batida no canto dela. Isso é a força centrífuga, ela espalha. A força centrípeta é diferente, ela interage para dentro, ela puxa, é uma força que traz para dentro. O Natal é essa força, ele arrasta as histórias para dentro da manjedoura, é impressionante. O Herodes do palácio começa a ser arrastado para uma pequena manjedoura, e vocês vão descobrir aqui numa dessas terças-feiras, como é que o Herodes reagiu, quando descobriu que uma manjedoura tinha um rei. Ele estava no palácio, mas a manjedoura desestabilizou a cultura desse rei, ou o poder desse rei. Os sacerdotes estavam no templo e de repente eles foram impressionados com essa força do nascimento de Jesus e começaram a ficar em caos. Os pastores estavam no campo e foram para ver o que estava acontecendo na manjedoura. Os magos do Oriente, que na verdade eram estudiosos dos astros do Oriente, vieram para ver a manjedoura. Todos foram arrastados para a manjedoura, com exceção de um grupo de pessoas, os moradores de Belém. E é sobre eles que eu gostaria de falar com vocês hoje. Esses não foram arrastados pela manjedoura. Pelo contrário,
eles expulsaram o nascimento do Messias. E é sobre essas pessoas que nós vamos falar hoje, e eu espero que no decorrer dessa mensagem você possa aplicar ao seu coração, possa trazer isso à sua vida, porque de alguma maneira isso também fala a nós. Vamos conhecer o texto que está lá em Lucas capítulo de número 2, o versículo de número 1 diz assim: naqueles dias César Augusto, que era o imperador romano, ele publicou um decreto. Olha aí, naquela época já tinha decreto, mas não era contra o coronavírus. Na verdade o decreto era ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Ou seja, todas as pessoas que pertenciam ao Império tinham que ir à cidade de nascença, de nascimento, e registrar que ele estava vivo. Estou aqui. Era para dizer, estou pronto para a batalha se precisar. Estou aqui, faço parte do Império. Recenseamento é o censo que foi feito para saber quantos habitantes tinham e quantos homens que empunhavam espada naquela época. Então, o José era natural de Belém, e ele precisou ir até Belém, saiu de Nazaré e foi até o sul para chegar à cidade de Belém, para poder chegar àquele lugar e se alistar. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. Aqui está datando questões históricas, para não ter dúvida de que esse fato realmente aconteceu. Todos iam para a sua cidade natal, a fim de fazer o seu alistamento. Então, assim José também foi da cidade de Nazaré da Galileia para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. O José, ele era descendente direto do rei Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Então ele leva junto com ele a sua noiva, tá bom? Até então ela era prometida em casamento, a sua noiva. Então, cumprindo-se os dias, quando estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê. E ela deu à luz o seu primogênito. Ponto aqui, pessoal, só apenas um esclarecimento. Pessoal, alguns fazem a teologia de que Maria, ela foi virgem o resto da sua vida. Não é verdade. Desculpe até às vezes um sistema doutrinário que as pessoas criam durante anos e a gente fala tão grosseiramente assim. Não é verdade, porque o texto bíblico diz que Maria deu à luz ao seu primogênito. O que significa o primogênito? O primeiro. Se tem o primeiro, significa que teve o segundo, teve o terceiro e teve outros filhos. Então não existe a doutrina da imaculada, da Maria imaculada, ou seja, que ela não teve relações sexuais com José. Não é verdade, ela teve filhos, Jesus teve irmãos. Isso é comprovado nas Escrituras. Então, deu à luz ao seu primogênito. Por exemplo, eu tenho 2 filhos, o Heitor e a Ana Luísa. A Ana Luísa é minha primogênita e o Heitor é o meu segundo filho. Se eu chegasse aqui e falasse para vocês, olha queridos, aqui eu quero apresentar a vocês a minha primogênita, Ana Luísa. E aí vocês vão ficar, mas cadê o outro? Aí eu falo para você, não tem o outro, só tem uma primogênita, Ana Luísa. Então eu não precisava falar primogênita, aqui está a minha filha. Primogênito significa que vem o primeiro, dentre outros. Então, Maria teve filhos e filhas, e a doutrina bíblica prova isso. Aliás, temos outros textos apenas para poder esclarecer, já que nós estamos estudando sobre o Natal, tá bom? Então, envolveu em panos, colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. É aqui que eu quero chegar. Não havia lugar para eles na hospedaria. Queridos, essa palavra é muito forte. Não havia lugar. Vamos conceituar e vamos situar o que nós estamos falando. Onde é a cidade onde Jesus nasceu? Como é o nome dela? Belém. Jesus não nasceu em Nazaré. Jesus cresceu em Nazaré, morreu em Jerusalém, mas nasceu em Belém. São cidades diferentes dentro do território de Israel. A palavra Belém significa casa do pão. Tem um lugar melhor e um lugar mais propício para o pão da vida nascer, senão na casa do pão? Belém é a casa do pão. Belém é o lugar para receber o pão. Belém é o lugar para produzir o pão. Belém é o lugar para distribuir o pão. Mas Belém não quer receber o pão. Percebeu a contradição? Jesus nasce em Belém, a casa do pão, mas é rejeitado em todas as portas de todas as hospedagens, de todas as casas. Uma mulher grávida, vulnerável. Se você já passou pela maternidade, você sabe o quanto que a mulher fica vulnerável, o tanto que ela quer comer melancia às 2 horas da manhã, chocolate às 3 da tarde, o tanto que ela fica chorosa só porque você bateu a porta do carro mais forte. Ou seja, você sabe o que uma mulher grávida passa. E Maria era mulher como todas. Uma mulher frágil, vulnerável, totalmente exposta a riscos, e todas as portas se fecham diante dela. Todas. Não só diante de uma mulher frágil
e vulnerável, mas diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, que ela carregava em seu ventre. O Deus eterno, poderoso e triuno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, estava ali na pessoa de Jesus, concentrado no ventre de uma mulher simples e camponesa, que as pessoas olhando diziam: não, eu não posso te receber aqui. Se fosse com certeza a esposa de César Augusto, o grande imperador, por favor, as portas estão abertas, tirava qualquer um dos hóspedes e colocava no lugar. Se fosse um imperador, ou se fosse um grande político da época, com certeza teria lugar nas hospedagens, nas estalagens. Mas para Maria, que carregava no seu ventre o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, numa aparente humildade, ela não teve lugar, bem como seu filho Jesus. Ou seja, não havia lugar para o pão da vida na casa do pão. Essa é uma preocupação que nós temos quando nós estamos dentro de uma igreja evangélica, irmãos. A preocupação de que esse lugar é a casa do pão. Esse lugar é que alimenta você. Esse lugar é o lugar que dá palavras a você. Esse lugar é o lugar que fortalece a sua fé e nutre seu coração. O problema é quando nós transformamos a casa do pão em um lugar que rejeita o pão. Nós gostamos dos louvores, gostamos do orador, nós gostamos do ambiente, nós gostamos das luzes, adoramos o telão, ficamos felizes com a estrutura de crianças, gostamos da organização, mas e o pão? A gente come desse pão, a gente absorve dele, a gente se alimenta dele, a gente abraça esse pão, a gente recolhe, acolhe e simplesmente aceita esse pão da vida na nossa vida? Ou a gente simplesmente rejeita, ficando distraídos demais, ocupados demais, cheios demais, desinteressados demais ou ignorantes demais? Porque se nós estamos na casa do pão, o pão tem que ter o espaço central para nutrir a nossa fé. Então eu não consigo fazer isso com você. O louvor não consegue fazer isso por você. Nosso sistema doutrinário não consegue carregar você até uma fé verdadeira em Jesus Cristo. Só o seu desejo de abrir a estalagem, a hospedaria da sua alma e dizer: Senhor Jesus, seja bem-vindo aqui, tome o seu lugar, porque aqui é a casa do Senhor. Então eu faço essa pergunta, porque é uma grande responsabilidade em abrirmos essas portas todas as terças-feiras, ligarmos essa internet, transmitirmos e irmos até a sua casa. Nós não estamos transmitindo um evento, nós não estamos fazendo uma representação teatral aqui nesse lugar, nós não estamos cumprindo um protocolo religioso, nós não estamos fazendo um cerimonialismo espiritual, nós estamos apresentando o pão a você, o pão da vida, o pão que liberta, o pão que alimenta, o pão que nutre, o pão que salva, o pão que transforma, o pão que restaura, o pão que cura, o pão que faz milagres. E não sou eu e nem é esse lugar, é Jesus Cristo. Nós não podemos fechar as portas desse lugar para a presença mais majestosa e mais maravilhosa que existe, que é a presença de Jesus. Sem Ele tudo fica sem sentido, queridos. Qual é o sentido de tudo estarmos aqui se o pão da vida não vem habitar e não vem corresponder entre nós? Então o que você precisa, o que eu preciso essa noite, não é de mais uma religião. Nós não precisamos de mais um sistema de crenças. Nós não precisamos de mais um protocolo ritual, de fazer mais uma oferenda a um Deus que nós nem conhecemos. Nós precisamos receber o pão. Queridos, essa noite a graça de Deus nos chama a uma coisa que você talvez nunca ouviu falar. Não é o que você tem a dar a Deus. Olha que coisa maravilhosa. É o que você tem a receber dele. Talvez você andou em muitos lugares, frequentou muitos lugares para chegar a esse lugar essa noite, e eu dizer isso para você. Não se trata do que você pode dar a Deus, mas do que Ele quer dar a você. E Ele quer dar o pão da vida. Ele quer dar a luz para a sua vida. Ele quer dar a nutrição que você vem buscando há anos, em vários lugares, em várias situações. Não é o que você pode dar a Ele, não se trata do seu dízimo, não se trata da sua oferta, não se trata do seu louvor. Se trata essa noite do que Ele quer dar a você, o que Ele quer oferecer a você, gratuitamente. E você não precisa pagar nada por isso, porque Ele já pagou na cruz do Calvário. E esse já é um assunto para a Páscoa. Então eu pergunto, há espaço para Jesus nascer? Há espaço para Jesus morar? Há espaço para Jesus viver? Há espaço para Jesus presidir a sua vida? Hernandes Dias Lopes tem uma palavra muito interessante. Ele diz assim: uma coisa é ter Jesus como residente, outra coisa é ter Jesus como presidente da nossa vida. Residente todo mundo quer, mas e como presidente, o Senhor, para coordenar, construir a nossa vida, controlar os nossos impulsos mais instintivos e pecaminosos possíveis? É essa que é a questão. Não havia lugar. Que palavra forte. Você já passou por isso? Você já recebeu essa palavra em algum momento?
Você chega em algum lugar onde você gostaria de estar, e quando você apresenta-se, as pessoas dizem desculpa, mas já está lotado. É tão difícil aqui nos tempos de pandemia a gente trabalhar com locais e lugares pré-reservados, né? Por exemplo, a gente fez o piquenique e teve uma família que perguntou para mim, ou perguntou aqui na secretaria, já chegando aos finais dos dias de inscrição, ela falou assim, tem lugar ainda? E a nossa secretária teve que responder, ela, não tem mais lugar. É tão ruim, né, receber isso. Dá uma sensação de que a gente não é querido, a gente não é quisto, a gente não é amado, a gente não é bem recebido. Você já passou por isso em algum momento? Onde as pessoas dizem, olha, não tem lugar para você na minha vida. Talvez eu esteja falando aqui a esposas que ouviram isso dos seus maridos. Gente que deveria proteger e guardar. O marido olhou uma hora para você e diz, olha, desculpa, mas não tem lugar para você mais na minha vida. Que dor, né? Depois de 10, 15, 20 anos construindo a vida, ele de repente vira e fala, não tem mais lugar para você na minha vida. Talvez maridos já ouviram isso de algumas das suas esposas. Namoradas ouviram dos namorados, noivos ouviram das noivas. Gente ouviu do seu patrão, olha, desculpa, mas nessa empresa não tem mais lugar para você. Qual é a sensação? Qual é a experiência? Bom, se você sabe o que sentiu, se você sabe do que eu estou falando, você deve ter imaginado de alguma maneira o que essa palavra significa quando Jesus fala assim para você, nessa noite como ele está falando, eu quero morar em você. Eu quero dar o pão da vida para você. Eu quero me hospedar na sua vida e quero presidir seu coração. E você fala, desculpa Jesus, mas não há lugar. O que leva uma pessoa a dizer que não há lugar para ele? O que leva uma pessoa a resistir a esse presente? Eu fico imaginando, eu fico tentando aqui com os meus botões, colocar as minhas ideias em ordem e imaginar como é que alguém resiste à bênção. Como é que alguém resiste à provisão? Como é que alguém nega e negligencia a bondade de Deus? Como, pessoal? Como isso acontece? Eu levantei algumas hipóteses aqui que eu gostaria de conversar com vocês, aplicando aos moradores de Belém, que são chamados de belemitas, mas também trazendo para a nossa vida. Primeiro, eu penso que não havia lugar para Jesus entre aquelas pessoas, porque eles estavam ocupados demais. Já pensou? Quanta gente chegando na cidade, quantas pessoas vindo para a cidade, se hospedando. Belém era havia uma grande concentração de pessoas, e pessoas de todas as regiões vindo ao mesmo tempo. Os comerciantes queriam ganhar dinheiro, era hora de fazer prato feito, vender marmitex, era hora de colocar as barraquinhas na rua e vender frutas. Agora era hora de ganhar dinheiro com a hospedaria ou com os hotéis. Agora era hora de fazer com que as taxas de ocupação chegassem aos níveis mais altos e que realmente os investimentos financeiros trouxessem retorno. Talvez as pessoas estivessem ocupadas demais em receber até os seus familiares antigos que estavam vindo agora, estavam montando a mesa. As pessoas estavam ocupadas demais ali para notar uma simples camponesa carregando o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores no seu ventre. Não é verdade? Ocupados demais. Ou seja, eles tinham coisas mais importantes a fazer do que dar toda a estrutura e o suporte para aquela mulher dar à luz ao Filho de Deus. Não é a nossa prioridade. Nossa prioridade agora é atender a demanda. Nossa prioridade agora é atender as necessidades do povo. Isso não se aplica a você e a mim? Não é o meu momento de me dedicar à palavra de Deus. Não é meu momento de subir ao batismo. Não é meu momento de fazer um compromisso com Deus, porque eu tenho outras prioridades na minha vida. Bom, você precisa saber que quando a gente adiciona a palavra prioridade, a letra S, nós já destruímos essa palavra. Quando você diz que você tem prioridades e diz que você tem mais que uma prioridade, você não tem nenhuma. Ou você tem uma prioridade, ou você não tem nenhuma. Eu tenho algumas prioridades na minha vida, pastor. Peraí, então você não tem nenhuma. Aquelas pessoas estavam com outra prioridade. E talvez, queridos, esteja acontecendo o mesmo conosco. Jesus está bem diante dos nossos olhos, para salvar a nossa casa, para mudar a nossa história, para nos dar a paz que estamos buscando há anos a fio. Jesus está bem diante do nosso coração, Jesus está se desenhando, Jesus está se mostrando, se revelando. Só que a gente não tem tempo para Ele. A gente tem outra prioridade, a gente tem os negócios para cuidar, a gente tem um casamento para preparar, a gente tem os problemas para resolver, a gente tem os filhos para criar, a gente tem o dinheiro para ganhar, a gente tem um monte de ocupações que nos impedem de dizer: Jesus, seja bem-vindo à minha estalagem, seja bem-vindo à minha hospedaria. Será que nós não estamos ocupados demais e perdendo a bênção de Deus de recebê-lo na nossa vida? Você não anda ocupada demais para Deus? Não anda?
Queridos, é só ver o quanto de tempo que nós gastamos para passar na presença de Deus. Quanto tempo nós gastamos para desfrutar de uma companhia das mais maravilhosas. Ou se não a mais maravilhosa. Quanto tempo? A gente tem outra prioridade. O nosso tempo não é gasto com Deus. Nosso tempo não é gasto para aprender da palavra. Nosso tempo não é gasto para estar na presença de Deus. Será que nós não estamos ocupados demais igual Marta? Puxa vida, Jesus estava na casa de Marta. Jesus, imagina só, Jesus na sua casa. Domingo você vai fazer o almoço e Jesus vai estar lá. Aí Jesus entra e senta na cadeira. E aí Jesus fala assim para você, deixa eu colocar um nome fictício aqui, Florentina, né? A Florentina de Jesus fica melhor ainda, Florentina. Aí você é a Florentina. Aí Jesus fala, Florentina, vem cá. E você, pera só um pouquinho, Jesus, que eu vou tirar o frango do forno, senão ele vai queimar. Aí Jesus olha e fala assim, Florentina, vem cá. Pera aí, Jesus, que agora eu tenho que pegar o suco, senão ele vai congelar. Aí ele fala, Florentina, vem cá, pera aí que eu tenho que lavar a louça, senão ela vai secar e vai ficar aquela emprasteira em cima da pia. Florentina, vem cá, pera aí que eu tenho que servir o doce agora para os convidados, porque é o momento da sobremesa. Florentina, vem cá, porque eu vim na sua casa, e pera aí, Jesus, que agora eu tenho que terminar e despedir dos meus convidados. E nessa Jesus foi embora também. É o que aconteceu com Marta. Maria se assentava aos pés de Jesus e falava, fala, pão da vida, me dá mais nutrição, me dá mais alimento, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Maria desfrutava da companhia de Jesus e Marta trabalhava ocupada demais. Não é à toa que uma das palavras que mais ocupam a nossa mente é um termo que é juntado em dois e que tem origem grega, pré-ocupação. O que é uma pré-ocupação? É você se ocupar antes das coisas. Nós estamos ocupados o tempo todo, e quando a gente não está ocupado, a gente se preocupa. Você entendeu a linha de pensamento? A gente está ocupado o tempo todo. Quando a gente não tem ocupação, a gente se preocupa. A gente busca a ocupação do futuro e traz para o presente para ficar com a cabeça ocupada. Queridos, nós precisamos liberar espaço para Jesus vir na nossa vida. Nós precisamos liberar tempo, nós precisamos liberar condições, ambientes, prioridade de que Cristo seja o centro da nossa casa, de que Ele esteja presente quando a gente almoçar com os filhos, que Ele esteja presente quando a gente deitar ao lado da esposa na cama, que Ele esteja presente quando a gente abrir o nosso comércio, que Ele esteja presente quando a gente vir num templo religioso, que Ele esteja presente quando eu estiver no meu momento de lazer, que Ele esteja presente em cada momento, a fim de que eu não esteja ocupado demais para dizer, Jesus agora não, Jesus agora não, Jesus agora não. Pode ser tarde demais, tarde demais. Eu já fiz o funeral de vários jovens, e não preciso dizer que são só jovens, também de pessoas que sempre deixaram para depois, porque estavam ocupados demais com a sua profissão, com a sua realização, com a sua curtição, e foram para o caixão. Talvez rimou, e eu não quero que essa rima aconteça na sua vida. Talvez seja tarde demais, se você não liberar espaço para Jesus ocupado demais. Aliás, essa é o segundo pensamento que me veio à mente. Por que será que eles não receberam Jesus? Porque estavam cheios demais. Tinha muita gente nas hospedarias. Como a gente costuma dizer no popular, tinha gente saindo pelo ladrão. Significa que estava transbordando de gente. Tinha gente dormindo até no corredor já, e os caras cobrando meia diária para só dormir no corredor. Já estava tendo problema para aquecimento de água. Estava assim, um transtorno, um caos. Estava cheio demais para receber mais uma pessoa. Isso aqui é demais para mim. Porque às vezes a minha vida está tão cheia, que não há espaço para Jesus entrar. Tem tanto pecado. Não estou falando do pecado como deslize, tropeço, como falha. Eu estou falando do pecado como estrutura, como prática voluntária, como saber o que é errado e optar pelo errado, buscar o errado, abraçar o equívoco. Gente que abraça e se enche, se empanturra do pecado, não tem espaço para Jesus, queridos. Não tem. Ele não consegue entrar naquilo que já está cheio. Está cheio de imoralidade, está cheio de prostituição, está cheio de mentira, está cheio de ódio, está cheio de ressentimento, está cheio de mágoa, está cheio de narcisismo, está cheio de ganância, está cheio de luxúria, está cheio de lascívia. Não tem como entrar num coração cheio demais. Precisa liberar. Irmãos, corações egoístas, corações arrogantes. A palavra de Deus diz em Tiago capítulo 4 que Deus resiste ao soberbo.
Ou seja, ele não consegue chegar perto de um coração arrogante e egoísta. Ele não consegue. Deus é alérgico ao egoísmo. Deus é alérgico à arrogância, irmãos. Então muitas vezes nosso coração está cheio disso. Cheio de ganância. Cheio de mesquinharia. Porque a gente fala assim, o ganancioso não tem espaço para Jesus. Mas o mesquinho também não tem espaço para Jesus. Porque ele está tão ocupado das mesquinharias da vida, que ele não consegue ver a provisão e a prosperidade do Deus que pode dar tudo. Ou seja, eu pergunto para você e pergunto para mim com toda a sinceridade essa noite, e para você que assiste pela internet. Meus irmãos, nós não estamos ocupados demais e também cheios demais. Não tem espaço para ele. Eles batem, quero entrar, toque, toque, toque. Tem até uma musiquinha infantil bonitinha que diz toque, 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 alguém me bate a porta. É Jesus querendo a casa toda, sim Senhor, assim vim morar. Ó, vem em mim morar. É isso. Alguém está batendo a porta, alguém está buscando esse lugar, alguém está procurando morar em você. Mas será que esse alguém maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, o Rei dos reis, Senhor dos senhores, o alfa e o ômega, o princípio e fim, o eterno, a rocha, a brilhante estrela da manhã, a luz do mundo, o pão da vida, a fonte de águas vivas, será que ele tem espaço no lugar que está cheio de podridão, de luxúria, de mentira? Será que ele tem lugar num coração que está totalmente tomado pelas coisas desse mundo? Irmãos, nós precisamos esvaziar. O que o Guilherme falou é muito interessante. Geralmente na hora da entrega, da adoração, a gente se distrai. Enquanto a gente está na celebração, parece que a coisa está fluindo, não é verdade? Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar. E até dá um ritmo assim, tá? E a gente vai e fala, legal. Aí a hora que vem a parte da entrega, a gente dói a perna, né? Dá vontade de sentar. A gente vê a irmã, o vestido dela não está muito bom não, parece que não ficou legal, essa cor não combinou com essa sandália, né? A gente tenta apagar a luz aqui, para as pessoas ficarem mais concentradas do que Deus quer fazer nelas, mas ainda assim a gente tem visão biônica, tem visão noturna, irmãos, consegue comparar o outro irmão no meio do louvor com a luz apagada. É uma tragédia, né? Mas você percebeu como a gente tem dificuldade de se esvaziar? Se eu falar assim para vocês agora, olha gente, nós vamos apagar as luzes, eu queria que você esvaziasse a sua mente, esvaziasse o seu coração e sentisse o que Deus quer falar. Ele vai dar uma palavra para você. Irmãos, nossa cabeça vai ficar assim. De tempos em tempos eu costumo fazer um retiro, sozinho, ficar sozinho por um período, ficar sem barulho. E é impressionante, quando eu quero ficar sem barulho externo, quanto que barulho interno aparece dentro de mim, a gente nem percebe, mas tenta fazer um tempo, um jejum de silêncio na sua vida, assim, um jejum de barulho, né? Ficando em silêncio um tempo, você vai ver tanto barulho, as coisas, eu falo, mano, porque nós estamos cheios demais, cheio de preocupação, cheio de ansiedade, cheio de dúvidas, cheio de incerteza, cheio de insegurança, cheio de medo, cheio de pânico, cheio de remédio, cheio de dependência humana. Aí, irmão, você pode colocar, meu irmão, o que você quiser nessa palavra, mas gente cheia demais não tem espaço para receber Jesus. Posso dar uma palavra específica aqui agora, que o Espírito Santo me conduz carinhosamente a dizer para você? Terça após terça você está aqui conosco, talvez assistindo pela internet, não sei para quem é essa palavra, mas meu irmão, minha irmã, gente com vício demais, ou melhor, cheio de vício, não tem como Jesus morar. Ou você vai amar a Mamon e vai se doar a Mamon, ou você vai amar a Deus e se doar a Deus. Não dá para ocupar essa residência com duas pessoas ao mesmo tempo. Talvez seu coração esteja cheio de vícios e precisa liberar desses vícios para Jesus vir morar. Ele não habita num coração cheio demais. Ele não entrou numa hospedaria cheia demais. Outra coisa que eu fico imaginando que possa ser, talvez distraídos demais. Cada um fazendo as suas coisas, cada um fazendo suas atividades, e nem se deram conta que era o período do Messias chegar à terra. Queridos, a notícia já tinha se espalhado. Qualquer judeu bem instruído sabia que Deus havia prometido de que na Galileia surgiria alguém que nasceria de uma virgem e o seu nome seria Salvador. Peraí, não é coincidência. Uma mulher lá da Galileia está vindo grávida e ela foi, concebida nesse caso, a sua concepção é miraculosa, ela não teve relações sexuais, ela era virgem e estava vindo para Belém. Será que ninguém conseguia conectar as coisas? Peraí, gente. É o Messias, é o Salvador prometido, é Ele que vai chegar. Abram os portões, abram as casas, o Messias está chegando em Belém. Mas gente distraída demais não consegue ver. E sabe o que eu vejo? Qual é o maior anestésico do mundo? Qual é o maior elemento distraidor da humanidade? A própria religião.
O diabo mudou de estratégia, queridos. Antes ele queria tirar as pessoas da igreja. Antes a vontade dele, o trabalho dele, a estratégia dele era tirar você da igreja. Hoje não, ele não mexe com você dentro da igreja. Ele distrai você dentro da igreja. Ele mantém a sua cabeça dividida. Ele mantém o seu coração duplo. Ele mantém uma vida duplicada o tempo todo. Então ele não quer te afastar daqui. Ele quer manter você hipócrita aqui, ao ponto de você ficar distraído demais com as coisas que Deus quer fazer. Nada melhor para o diabo do que uma pessoa dentro da religião anestesiada por ela. E aqui talvez alguém, um sociólogo, ateu, disse uma palavra profética. Até das palavras dos tolos talvez a gente aprenda alguma coisa. Karl Marx disse que a religião é o ópio do povo. O que é o ópio, pessoal? É um instrumento dos mais antigos de anestesia ou de entorpecimento. E a religião de fato ela distrai as pessoas de Deus. Elas começam a ficar focadas no líder, elas começam a ficar focadas no conjunto de regras, elas focam no conjunto moralista, ela foca nas pessoas e esquece a razão e a essência de estar aqui. Irmãos, às vezes nós estamos numa terça da esperança, distraídos demais e perdemos a oportunidade de receber a bênção de Deus em nós. Distraídos pelo que Deus quer fazer. O que Ele quer fazer, Ele está passando por aqui. Eu gosto de uma música pentecostal que diz: o homem que faz milagres está passando por aqui, sinta Ele aí. E Jesus está passando por aqui ao seu lado, enquanto você está louvando. Jesus quer tocar a sua vida e você distraída, perdendo a oportunidade de restaurar sua casa, seu casamento, sua saúde, sua vida, sua história, seu passado, seu presente, redimir seu futuro. Tudo está na pessoa de Jesus e você distraído, perdida. Irmão, se tem um lugar que distrai as pessoas é a religião. Talvez tenha música demais, luz demais, palavrório demais de pastor. Talvez seja isso, mas não. Talvez possa ser o nosso próprio coração, composto de uma mentalidade duplicada, que não consegue focar e concentrar nas bênçãos e no cuidado de Deus na nossa vida. Era isso que acontecia com belemitas, e talvez seja isso que esteja acontecendo conosco. Outra coisa que poderia estar acontecendo: estariam eles desinteressados demais? Hoje eu estava conversando com um pastor aqui, amigo meu, fiquei muito compadecido com a história dele, porque é a minha história também. Os pastores sérios nesse período de pandemia, queridos, eu tenho acompanhado alguns deles, gente que ama a igreja, gente que ama o ministério, gente que faz por paixão, está passando por um período de grande crise emocional, espiritual e até ministerial, nesse tempo de pandemia. Não dá para negar, eu já compartilhei com vocês várias vezes alguns dos meus momentos aqui, e esse pastor hoje veio conversar comigo, a gente estava trocando uma ideia, e ele falou: pastor, sabe o que dá a impressão? Dá a impressão que a igreja está desinteressada. E eu disse para ele: irmão, sabe que eu já passei por isso, mas eu tenho pedido a Deus para que eu tenha apenas a impressão, que isso não seja verdade. Porque eu quero crer que uma pessoa que coloca máscara, se submete a vir de máscara nesse lugar, submete a sentar isolado, não tocar em ninguém, se higienizar para entrar. Eu quero crer que uma pessoa que está aqui não quer perder nenhum detalhe do que Deus quer fazer na sua vida. Eu quero crer que você está aqui e você ligou o YouTube, está concentrada, você desligou todas as coisas fora, você está olhando a palavra, está meditando na palavra. Eu quero crer que essas pessoas estão com mais sede do que nunca. A impressão que está por trás dessas máscaras é que nós não temos mais um povo que ama Deus. Essa é a impressão aqui de cima. Mas essa é uma impressão enganosa. Eu preciso reconhecer e confessar. Já conversei diversas vezes no café da manhã com a minha querida esposa, dizendo da impressão que não tem vibração, não tem energia. Mas eu quero crer que são essas máscaras que estão prendendo a nosso relacionamento vibrante, poderoso, como igreja em Deus. Não quero crer que nós estejamos desinteressados, porque se você está aqui, é porque você tem um interesse muito sincero de buscar em Deus o que Ele quer para a sua vida e para o seu coração. E por fim, para a gente terminar, para a gente não delongar tanto, teria muitas outras coisas que a minha cabeça foi pensando, mas talvez ignorantes demais. Puxa vida, gente, Jesus estava nascendo e eles não estavam nem aí para que isso estava acontecendo. Estavam totalmente alheios. E agora, eu quero encerrar essa palavra para falar a você que não conhece Jesus. Eu quero falar a você que foi a diversas religiões tentar encontrar Deus. Eu quero falar a você que foi a diversas camas para tentar encontrar satisfação. Eu quero falar a você que mudou de diversos empregos e conseguiu diversas condições financeiras para encontrar paz na sua vida. Eu quero falar a você que andou por vários territórios, pisou em lugares terríveis, pisou com o pé na lama. Eu quero falar a você que foi ignorante, que não conheceu que Jesus estava nascido e que Ele poderia salvar a sua vida. Você pode mudar essa história hoje. Você pode deixar de ser ignorante e passar a ser um conhecedor. De que maneira? Reconhecendo que Jesus é o Messias, de que Ele nasceu, de que Ele vive, está entre nós e que Ele está absolutamente interessado pela sua vida e pelo seu coração. Eu quero falar exatamente a você que tem andado por vários lugares. Eu não quero te julgar,
Eu já disse aqui várias vezes nessa igreja, eu não julgo pessoas que, não conhecendo a palavra de Deus, foram banhar-se entre os porcos. Eu não julgo. Eu julgo pessoas que, conhecendo a palavra, foram banhar-se entre os porcos. Mas se você não conhecia nada disso, se você está assistindo isso pela primeira vez, ou se você está ouvindo hoje pela primeira vez de que Jesus é o pão da vida e que você não pode rejeitá-lo, saia da ignorância então, venha para esse Jesus, abandone tudo aquilo que enche, que ocupa, que atrapalha, que desinteressa, e venha para a pessoa mais importante do universo que pode transformar a sua vida. Nós não pregamos um homem, nós não pregamos uma tradição, nós pregamos uma pessoa nesse lugar, a fonte de águas vivas, Jesus. Então, a minha palavra final é para você, que é ignorante. Porque se você está onde está, fazendo o que está fazendo, e sabe que não está tendo resultado nenhum, é porque é ignorante. E não sinta ofendido por isso. É bom ser ignorante. Porque ser ignorante significa que eu faço sem saber, porque eu não conheço o outro lado. Por exemplo, eu sou ignorante em geometria. Por que eu sou ignorante em geometria? Porque eu sou burro? No jargão popular? Não. Eu sou ignorante de geometria porque eu desconheço as leis, as técnicas, as equações baseadas na geometria. E se eu quiser conhecê-la, eu preciso avançar para deixar a ignorância e aprender o conhecimento. Então, se você está vivendo uma vida terrível, perdoa a palavra, vivendo um lixo de vida, comendo lavagem entre os porcos, pegando migalhas de pão de uma mesa que você deveria estar sentada como rainha e sentada como um rei, como um príncipe de Deus, comendo aquelas migalhas sujas, pisoteadas por gente que estão usando e abusando de você. Se você está aqui como ignorante, essa palavra é para você, saia da ignorância. Ninguém te julga, Deus não te julga, mas venha para Ele. Agora, se você conhece a palavra e continua comendo migalha, que Deus tenha misericórdia de você, porque esse não é o seu lugar e você sabe disso. Vamos colocar em pé, queridos? Eu quero terminar essa mensagem com essa pergunta, enquanto a equipe de louvor vem aqui à frente. Existe lugar para Jesus em sua vida? Existe? Existe lugar para Jesus na sua história? Existe lugar para Jesus na sua prioridade? Existe lugar para Jesus no seu passado? Existe lugar para Jesus no seu casamento? Existe lugar para Jesus na sua tradição? Existe lugar para Jesus nas suas frustrações? Existe lugar para Jesus em seu coração e na sua vida? Porque olha o que a palavra de Deus em Apocalipse 3:20 diz. Olha o que diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, ele comigo. Você pode rejeitar essa palavra, você pode ignorar essa palavra, você pode se distrair com essa palavra, você pode se abster dessa palavra, mas você não pode dizer que você não conheceu ela hoje. Jesus está batendo a porta do seu coração. Jesus está chamando você para ir com Ele. Então eu pergunto mais uma vez: você permite que Jesus nasça na sua vida essa noite? Porque esse é o Natal, queridos. Esse é o melhor Natal. É quando Jesus nasce, não apenas há 2000 anos, mas quando Ele continua nascendo em 2020. Hoje, dia 1º de dezembro de 2020, é o dia de Jesus nascer na sua vida. Que tal essa palavra? Que tal esse convite? Que tal essa oportunidade? Jesus. Jesus e nada mais. Estávamos conversando com uma pessoa, eu e minha esposa, e eu disse para ela procurando em vários lugares, tentar se compreender, tentar se entender no mundo. E eu disse para ela: bom, você pode estudar, tentar se compreender, mas você precisa entender uma coisa, que você não precisa de misticismo. Nesse mundo você precisa de Jesus e nada mais. É só isso. Jesus e apenas isso. Por isso que nosso culto é tão simples. Começou com louvor, demos alguns avisos, estamos pagando e vamos terminar agora. É simples desse jeito, para dizer que o centro de tudo aqui é Ele. Quem faz a obra é Ele, quem manifesta é Ele, quem nasce no seu coração é Ele. Então eu convido você a abrir seu coração. Feche seus olhos, por gentileza. Nós vamos cantar essa canção e eu queria que você meditasse nela. Se realmente você quer conhecer esse nome que está sobre todo nome, chamado nome de Jesus.
em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer. Vamos declarar isso juntos, que nós queremos conhecer esse Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Tu és. Receba, receba o mais belo nome, o mais belo nome. Receba em sua vida. Enquanto nós vamos cantando esse nome Yeshua, a palavra Yeshua significa Salvador. Enquanto nós vamos cantando baixinho isso daí, eu quero convidar você nesse momento. Você que quer receber Jesus na sua vida, você que quer que Ele nasça no seu coração, você que não quer fechar as portas, você que não quer rejeitá-lo e nem desprezá-lo, eu quero convidar você a fazer um ato seu, particular, individual, mas que vai afetar toda a sua vida e o seu coletivo e as pessoas que vivem perto de você. Todos notarão a transformação por causa de uma coisa que aconteceu essa noite: Jesus nasceu. E como Jesus nasceu e dividiu a história em duas partes, em 2000 anos, Jesus nascendo na sua vida vai dividir a sua história entre antes e depois dele. Não importa o que você foi até agora, não importa o que você fez até agora, não importa o lugar que você pisou até agora, não importa o que você experimentou até agora, o que importa é o que Ele fará daqui para frente na sua vida. Seu passado já não importa mais, porque a palavra de Deus diz que aquele que nasceu em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram, já foram embora, e tudo, absolutamente tudo se fez novo. Então Yeshua, Ele virá, Jesus o Salvador, tomará sua vida, entrará no seu coração e dividirá sua história entre antes e depois dele. Você quer isso, minha irmã? Você quer isso, meu irmão? Você quer essa presença maravilhosa que vai ser um divisor de águas na sua história? Você não quer perder essa oportunidade? Você não quer se distrair essa noite? Então coloca a sua mão no seu coração. Só você que quer receber Jesus para que Ele nasça na sua vida. Se você já fez isso em algum momento, não precisa fazer comigo agora. Mas se hoje é a primeira vez que você vai dizer: Jesus, venha no meu coração, venha morar em minha vida, eu quero que você coloque a mão no seu coração assim. Coloque a mão no seu coração. Declare comigo baixinho no seu lugar assim, ó: Senhor Jesus, eu agora coloco a minha vida em sua presença. Eu abro as portas do meu coração para Ti. Eu me esvazio de tudo para receber o Senhor. Eu quero estar preparada para receber a presença que vai mudar a minha história e a minha vida. Perdoa os meus pecados, receba a minha vida e faça de mim uma serva ou um servo do Senhor. Em nome de Jesus. Senhor, nós oramos aqui essa noite, nós abençoamos aqui essa noite, nós pregamos a palavra essa noite e deixamos o resultado com o Espírito Santo. Toca nos corações, abra portas, remova os obstáculos, empecilhos, vergonha, medo, insegurança, religiosidade, tradição. Tira tudo isso, tudo que está ocupando, atrapalhando, impedindo das pessoas verem um Jesus Salvador, e move sobre nós. Vem Yeshua, nós convidamos o Senhor a ser o nosso Salvador, a ser a nossa vida, a ser a nossa visão, a ser a nossa eternidade, a ser a nossa alegria. Vem Jesus e venha morar em nossa vida e venha ocupar cada espaço do nosso coração. Declare agora em nome de Jesus, esse nome maravilhoso, Yeshua, Yeshua, Yeshua. É o nome de Jesus que significa Salvador, Salvador. Yeshua, Jesus, Jesus. Aleluia. Mais forte, irmãos, vamos declarar, minhas irmãs, vamos dizer: Yeshua.
Nós convidamos tua presença, Senhor. Nós chamamos a tua presença, nasça em nosso meio. Yeshua, aleluia, aleluia. Venha sobre nós, venha sobre esse coração sedento, venha sobre essa alma cansada, venha sobre essa vida atribulada. Venha, o amado é Deus abençoe sua semana e que você possa ir para sua casa com esse Yeshua dentro do seu coração e morando na sua vida. Jesus, o nosso Senhor. Deus abençoe. Boa semana, meus irmãos.